Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Ricardo Ribeiro falando aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, marcar os amigos nos comentários e compartilhar esse link também nos grupos de WhatsApp, porque hoje eu vou falar com a doutora Helenara Vancini, advogada brasileira, está há vários anos já trabalhando aqui em Portugal e nós vamos falar especificamente sobre a questão fiscal do visto D7, que é o visto para aposentados, para quem tem renda no Brasil e transfere mensalmente para cá, e também para quem tem investimentos financeiros. A questão hoje, o papo é o seguinte: doutora Helenara, obrigado pela entrevista. Prazer. A questão fiscal, e eu quero ser bem didático. Certo. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um imóvel no Brasil alugado, que eu alugo lá e transfiro essa renda para cá, hipoteticamente falando. Qual é a melhor solução para você não ter problemas com o leão, com a receita? Bom, obviamente que a gente vai ter que fazer um cuidado para não cair na arapuca de ficar com duas residências fiscais. Tá. O que significa duas residências fiscais? Duas residências fiscais quer dizer que os dois países podem cobrar pelo mesmo imposto, né? Podem cobrar pelo mesmo fato gerador, pela mesma situação. Eu tenho dinheiro aplicado no exterior, né, que é Brasil, ou então no Brasil mesmo vou cobrar porque eu tenho esse dinheiro aplicado lá. Então, para não haver esse perigo de dois países cobrarem pela mesma situação, eu devo optar por um, senão eu vou ter que ficar evocando o tratado de bitributação, fazer a prova, onde é que eu resido, afinal de contas. Quando a Helenara diz optar por um, só para ficar claro, é assim: a minha residência fiscal ou no Brasil ou aqui em Portugal. Exatamente. Tá, então todo mundo que tem o D7 tem que optar. Tem que optar. A maioria não faz. Mas o D7, o rendimento vem de lá, normalmente. Pois é, não tem problema, porque o sistema todo que envolve a parte de impostos no mundo inteiro, ele tem essa previsão. Onde é que eu cobro, né? Então, vai ter as regras de cada país. Cada país vai estipular, e é por isso que existem convenções para dizer: olha, nessa situação específica, eu tenho um imóvel que é alugado lá no Brasil e eu vou passar a residir aqui em Portugal. Como é que funciona? Bom, vamos esquecer até da saída definitiva para não confundir, né? Via de regra, quando se trata de imóvel, ele está atrelado ao pagamento de imposto aonde está o bem. Ou então, seja, pago no Brasil. lá no Brasil. Quando tem a saída definitiva, isso diminui às vezes a alíquota, porque eu não estou mais residindo lá, e eu vou encaminhar esse dinheiro para cá e pronto. Okay. É isso. Ok. Agora, uma outra questão: aposentado. Eu estou longe ainda de me aposentar, mas eu já me aposentei e tenho um salário de 15, uma aposentadoria de 10, 15, 30 mil. E eu transfiro para cá mensalmente. Quanto eu pago no Brasil? Quantos por cento? Pois, tem quando tu faz a saída definitiva é 25%, né? E aí, obviamente, você vai ter que fazer a remessa, o envio desse valor. Aí envolve uma outra questão. Quando eu vou fazer tudo isso... Tudo muito burocrático demais. Tudo Lembre, né, que o Brasil é burocrático porque o sangue é português, né? E os portugueses não vão se ofender porque é exatamente isso, né? Na verdade, eu vou ter que fazer o quê? É um planejamento. Isso acontece muito no D7 quando se trata daquele tipo de visto, quando a pessoa tem condições financeiras para vir. E tem gente que tem muito dinheiro. Sim. Então, quanto mais dinheiro, mais importante fazer o planejamento. Então, quando eu venho para cá, daí lá no Brasil eu tenho, enfim, ativos mobiliários, imobiliários, eu tenho dividendos, eu tenho, enfim, uma série de coisas. Eu vou ter que fazer uma análise para verificar o quê? Qual é o melhor caminho. E nesse caminho vai passar por requerer um benefício que se chama o Estatuto do Residente Não Habitual. Porque com isso eu vou conseguir fazer com que diminua a alíquota lá no que tiver que ser cobrado lá, e em compensação aqui o dinheiro vai entrar livre de impostos. No caso de aposentado especificamente, quando a pessoa é um funcionário público, né, ela reduz para 25%, e quando eu tenho então esse benefício do Estatuto do Residente Não Habitual, ele vai entrar aqui, enfim, já pagou o imposto, ok. Quando se trata de uma pensão privada,
ou mesmo recebendo do INSS, mas em função de eu ter sido, enfim, dono da minha empresa, seja, eu já, pelo tratado de bitributação, eu já não pago o imposto. Porque ali diz que no caso específico não vai haver o pagamento. Então acaba sendo uma ótima vantagem. Tá, então pelo que eu estou entendendo, existem 2 tipos de aposentados, Sim, de aposentadorias. 2 tipos de aposentadorias, Uma paga 25 e a outra não paga. A outra deixa. Tá, aqui não paga qual é? É a pública. É a pública, eu sou servidor público. E às vezes o que acontece? Às vezes tem também uma coisa cumulativa, né? A pessoa recebe público e privado ali, porque faz a aposentadoria privada separada no banco. Aquela aposentadoria privada vem para cá sem problema nenhum. A pública vai ficar com a alíquota de 25%. Tá? Mas por isso que eu tenho que fazer o planejamento fiscal, para verificar como é que vai ser essa remessa. E é também em função disso, Ricardo, que muitas pessoas, para evitar esses 25%, é que as pessoas não estão fazendo a saída definitiva no Brasil, na Receita Federal. No caso, funcionário público. No caso de funcionário público. E também as pessoas confundem, porque pensam que é só o INSS, tudo que recebe pelo INSS. Não, eu posso receber a Previdência, mas né, ela pode ter sido uma origem privada ou pública, a legislação aqui, se eu fizer uma interpretação bem literal, ela me dá essa folga, né? Esse entendimento. Então, a gente tem que fazer um planejamento muito específico para a pessoa gozar de todo o benefício e não ficar com receio de entrar aqui. Ai, como é que eu vou me sustentar? Como é que vai ser a coisa, não é? Você verifica isso, Helena? A gente você verifica. Faz todo esse planejamento? A gente faz todo esse planejamento. Digo assim, qual é a vantagem do advogado? Apesar do advogado ter a famosa fama ali, mas a gente tem confidencialidade, não é? Mas pelo que eu estou entendendo, né? Porque a pessoa abre a vida financeira dela, né? Mas, Cláudia, pelo que eu estou entendendo, existem... eu não gosto muito de usar o termo brecha, porque pode ser uma coisa um pouco pejorativa, mas existem leituras diferentes que vão trazer mais vantagem para quem está vindo, para o aposentado, ou seja do setor público ou privado. E então vamos fazer o seguinte, até para saber se vocês acompanharam o vídeo até agora, coloquem aí, mandem um e-mail, contato@portugalonline.com.br. Conte a tua situação, né? A tua dúvida, a gente vai receber esse e-mail, manda para a Helenara e ela vai respondendo de acordo com... Ou de repente a gente seleciona as principais perguntas. Boa, Cláudia. Aí a gente manda todas para a Helenara, todas as perguntas, e a gente se compromete a selecionar ali umas 5 ou 6, né? Isso é perfeito. 5 ou 6 e no próximo vídeo a gente senta aqui. Doutora Helenara, olha, a Cláudia da Silva lá de Manaus fez a seguinte pergunta. Aí você responde. Eu acho que fica dinâmico. A gente precisa escolher as perguntas que sejam um pouco mais... que possam interessar a realmente todo mundo e não aquelas muito específicas. Embora as específicas a gente vai mandar para a doutora. Porque na verdade o que acontece? A gente fala de uma maneira ampla, mas só analisando realmente o caso. E daí não é realmente para vender, enfim, serviço, não é nada disso. É porque realmente... mas lembrando que ela é uma profissional e ela vende serviço, afinal de contas ela... Também. Só para ficar claro. Também. Mas é porque realmente fica muito difícil, porque às vezes a pessoa não sabe, mas a minha é pública, é privada, eu ganho pelo INSS, mas eu não sei, e aí, mas na verdade eu era magistrada, aposentada, e vira aquela confusão, e a pessoa tem que saber, até mesmo, por exemplo, ativos, né, as aplicações financeiras, eu tenho que saber que tipo de aplicação financeira que eu tenho. E pobre, tem que fazer o quê? Você tá falando de mim? Não, fala de mim, né? Pobre faz o quê? Declara, faz saída definitiva. Já vão expulsar o que pobre faz? Helenara. Pois é, pobre é resistente, né? Pobre tem calma. Olha ali, resistente, né? Pobre, eu sei o que eu tô falando ali, não é? Não, na verdade até tem alguns institutos, claro, que vão beneficiar quem tem muito dinheiro, né? Por exemplo, se eu não for trabalhar nada aqui, porque eu não tenho condições,
e não tenho uma profissão para isso, claro que eu ter 100% de zero, como eu digo, não é nada, é zero, não é? Mas eu digo assim, para o tipo de perfil das pessoas que estão vindo para cá agora, no geral, que é uma classe média alta, maior, ela consegue fazer isso, consegue ter esse proveito ali. E mesmo para quem não tenha, porque eu costumo dizer assim, a pessoa veio só para... Enfim, eu tenho rendimentos, é um visto de rendimentos, vou ficar aqui e pronto. Ok, no primeiro momento pode não querer trabalhar, mas depois resolve abrir uma empresa, né? Ok, gente, muito obrigado. Não se esqueçam, então, de fazer a inscrição no canal, no Portugal Online Oficial, ativar o sininho, compartilhar esse link do vídeo com a doutora Helenara Vancini nos teus grupos de WhatsApp, marquem os amigos também, enfim, porque são notícias muito importantes. Helenara, muito obrigado pela entrevista, pelo papo, foi bom, principalmente para você que tem ou está vindo ou tirando o visto D7, que é o visto de aposentadoria, renda ou aplicações financeiras aqui para Portugal. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.